Olá, quem está falando é Kleber Rodrigues. Quero compartilhar com vocês um grande milagre que Deus tem feito na minha vida e está fazendo. Algo que aconteceu no meu corpo físico. A medicina muitas vezes diz que é o meu corpo evoluindo e muitas vezes diz que é milagre de Deus. Nós sabemos que milagre de Deus não explica, tem que aceitar. Nosso Deus é um Deus que faz milagre. Eu quero mostrar o buraco onde foi afetado um tiro nas minhas costas e atrás do meu pescoço. Eu fui alvejado com um tiro de .40. Um policial tinha atirado quando eu estava fazendo uma manobra. E esse tiro me ocasionou, eu fui tetraplégico. E esse tiro só teve entrada. Esse tiro não teve saída. Afetou a C3, C4, eu fiquei só mexendo meus olhos, respirando pelo oxigênio, me alimentando de sonda. Foi quando a medicina, os médicos chamaram a minha família, dizendo que eu não ia sobreviver. Menos de 10 dias eu ia ter uma parada respiratória. E foi quando eu comecei a acreditar em Deus. Uma pessoa foi ali falar de Jesus para mim. E eu comecei a acreditar nesse Jesus. Aonde outra hora, antes de acontecer isso comigo, quando alguém vinha falar de Jesus, de Deus, era uma coisa que me irritava, me deixava impaciente. Eu não tinha paciência de olhar os olhos de uma pessoa que estava falando de Deus. Eu ficava com a cabeça baixa e muitas vezes mentia, dizia que tinha compromisso marcado. Talvez assim também com a sua vida, quando alguém vai falar de Jesus para você e de Deus, talvez você também não dá crédito, fique impaciente. Mas eu quero te falar algo. Isso que a causona do ser humano não querer ouvir a palavra de Deus é uma luta espiritual. Porque a palavra de Deus fala que quando nós entregamos nossa vida a Jesus, o nosso corpo ele se torna templo e morada do Espírito Santo de Deus. Quando o ser humano ele não quer entregar a vida a Cristo, ele não quer que Jesus entre no seu coração, a sua casa, que é o seu corpo, infelizmente ele será habitado por espírito diabólico, por entidade. Eu estou falando isso porque tive experiência, entrava dentro do terreiro de Umbanda, tomava banho, do pescoço para baixo, fazia aliança com as entidades, aonde eu ia fazer as manobras e tudo dava certo. Por isso que a minha fé foi sendo apoiada dessas coisas diabólicas. Uma oração que estava dentro do meu bolso também, que eu fazia de manhã e à noite, uma oração totalmente diabólica, que falava de Lucifer. Lucifer, o meu anjo da guarda, com a mãe de santo, e aquele pai de santo me falava mentindo, manipulando a minha mente. Mas uma coisa eu lhe falo, a palavra de Deus fala que o ser humano ele tem que conhecer a verdade para poder ser liberto. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu estava sendo enganado porque eu não dei crédito e não queria conhecer a verdade, que era a palavra de Deus e Jesus. Então, em 2008 aconteceu isso comigo. E você vai entender por que foi filmado esse buraco de trás do meu pescoço, onde foi afetado com um tiro de .40. Em 2009, eu indo ali para o Tatu Mudé, um certo local onde estava tendo um culto, e o poder de Deus foi manifestado naquele local. Um pastor me chamando até na frente, pedindo para o irmão pegar eu e levar eu até o altar. Quando o irmão leva eu até o altar, o pastor olha para mim e disse que Deus ia fazer um grande milagre na minha vida. E eu tinha certeza, estava ali com firmeza, que o milagre era que Deus ia me levantar da cadeira de roda em 2008, logo em começo de janeiro. E ele começou a orar, e ele começou a derramar óleo aí onde você está vendo, essa cicatriz, que foi aonde a bala atingiu. Ele derramando óleo, enfergando a mão, e eu com os olhos fechados. E ele dizendo que Deus estava fazendo um milagre na minha vida. E, em vez de quando eu abria meus olhos e olhava para minhas pernas e para meus braços. E eu sem entender porque os meus pés e meus braços estavam do mesmo jeito, não estava mexendo nada, não estava tendo reação de nada. Ele termina de orar e ele olha para mim e fala assim: jovem, você acredita que Deus fez um grande milagre na sua vida? E eu falei sem fé, sem muita certeza, porque eu não vi nada no meu corpo sendo transformado, ou as minhas pernas, não vi as minhas pernas mexendo nem meus braços. E eu começo a falar: eu creio, mas eu falei aquele crer sem crer. E comecei a falar para a pessoa que estava do meu lado: você está vendo alguma diferença no meu corpo físico? Aí ela, não, a pessoa falava: não estou vendo nenhuma diferença. Eu também não estou entendendo qual foi o milagre que aquele pastor falou que Deus tinha feito na minha vida. Vim para casa. No começo de fevereiro eu recebi uma carta para fazer todos os exames lá no Sara Kubitschek. É um hospital que eles é especialista em cuidar de tetraplégico, reabilitação para pessoas cadeirantes. E quando eu chego ali, eles fazem um check-up totalmente do meu corpo, bate o raio-x da minha cabeça, do pescoço, do corpo todo. E quando termina esse procedimento todinho, eu pergunto ao doutor Miroval: doutor Miroval, eu quero saber se a bala ainda está alojada de trás do meu pescoço, que é onde estava a bala, era na C3, C4. É uma lesão de 100 pessoas que tem essa lesão, só uma fica com vida.
E essa pessoa que fica com vida, ela fica vegetando em cima da cama. Ela fica mexendo só os olhos, respirando pelo oxigênio e me alimentando de sono. A mesma lesão daquele rapaz que fez o filme Super-Homem, que caiu do cavalo, foi a mesma lesão. O dinheiro dele não pôde trazer a saúde dele. Então, por isso que eu quero que você entenda que aqui eu estou sendo sustentado por Deus. Como eu falei, eu não podia ficar sentado na cadeira de roda, eu era totalmente em cima de uma cama. E ali eu perguntando ao Dr. Miroval, ele fala: Kleber, não tem nenhum projeto de arma de fogo no seu pescoço nem no seu corpo. E eu comecei a entender o milagre que Deus tinha usado para realizar. Aquele pastor que me falou que Deus tinha feito um milagre, foi através da oração dele, da fé dele, que Deus realizou um milagre na minha vida. O milagre foi esse: Deus ter tirado a bala sobre o que estava de trás do meu pescoço. E essa bala, ela prejudicava muito. Eu sentia muita dor de cabeça, eu sentia muita dor mesmo no pescoço, imenso, uma dor. Foi para o hospital, não entenderam, não explicaram por que eu estava sentindo essa dor. Foi quando Deus fez um milagre na minha vida. Então, Deus está no controle da minha vida, Deus está no controle da sua vida. Se você tem alguma enfermidade, algo que está afetando a sua vida espiritual e a sua vida fisicamente, o seu corpo, e se tem alguma coisa no seu corpo, um caroço que os médicos desenganou, alguma doença que os médicos desenganou, acredite em Deus, que Deus ele é um Deus de milagre. Deus ele está fazendo um milagre na minha vida por dentro. Ele está preparando a minha vida para poder me levantar. Primeiro ele está preparando o meu coração. Ele sabe o momento certo de me levantar dessa cadeira de roda. Grande coisa Deus já fez na minha vida. Eu estou com 8 anos e 4 meses cadeirante, mas o milagre está sendo realizado de lá para cá. O grande milagre que ele já ter feito foi dele não ter deixado eu descer a sepultura no dia 28, em 2008, em 2008, em julho, quando eu estava ali praticando uma obra no Maranguape, onde foi causando esse acontecimento comigo através de um tiro. E de lá para cá Deus vem me guardando, vem me sustentando. 13 tipos de comprimido que eu tomava por dia, só tomo 2 por dia. O braço que eu não mexia, já estou mexendo esse braço. Estou falando sem nenhuma falta de ar, né? Não sinto falta de ar, os meus pulmões voltou a funcionar, os meus órgãos voltou a funcionar. Então a medicina ela está estudando o meu corpo. É como eu falei, Deus é um Deus de milagre. Quem está filmando é o Márcio Freire. O Márcio Freire também é um grande milagre que Deus tem realizado na vida dele. Foi pirador também. Teve que ir para dentro de um cárcere onde Deus quebrantou o seu coração. Seu coração soberbo, confiando na riqueza que tinha, confiando nos bens materiais. Mas foi através de uma mulher. Deus usou uma mulher para ir naquele presídio para poder falar do amor de Jesus para ele. Sabia que o Márcio Freire também ele ficava irritado quando falava de Jesus para ele? Ele não tinha paciência de ouvir Jesus ouvir falar de Deus, dizer que há um inferno ou um céu preparado, não. Nós não acreditamos nisso, e o Márcio Freire também não acredita nisso. Mas agora nós somos uma nova criatura. A palavra de Deus fala que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Eis que as velhas coisas se passou e tudo se fez novo. Tudo está sendo feito novo na minha vida e na vida do Márcio. Se você também querer que Jesus faça uma nova história na sua vida, realize uma nova história na sua vida, tire essa história manchada de decepção, de traição, de coração ferido que está, seu coração pode estar ferido por traição, por abandono do seu esposo ou da sua esposa. Uma coisa eu lhe falo, Deus é um Deus que Ele cura o coração, Ele sara o coração. Só Ele que faz o ser humano ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Sou grato pela oportunidade que Deus tem me dado no dia de hoje, pelo fôlego da vida para eu estar fazendo esse vídeo. Não desiste, você não tem motivo de desistir. Você troca a sua luta pela minha? Claro que não, né? Então não desiste, vamos continuar, vamos avançar, em nome de Jesus.